Olá, quarto ano! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia de hoje, com o tema Zonas Climáticas. Isso mesmo, zonas climáticas é o nosso tema de hoje. É um tema bastante interessante que hoje vamos iniciar. Comigo, professora Regiane Carvalho Rodrigues, vamos conhecer um pouquinho sobre essas zonas climáticas que estão no nosso planeta Terra. Zonas climáticas ou térmicas. Por causa da forma arredondada do nosso planetinha Terra, a Terra ela é um pouco inclinada. Então, o seu eixo ele é iluminado e aquecido pelo Sol de maneira desigual, ok? Aqui estamos observando essa imagem de zonas climáticas ou térmicas. Estão observando? Zona polar ártico. É esse polo mais ao norte. Estão observando acima, na região norte? E abaixo temos a zona polar antártica. E no meio nós estamos observando a zona temperada norte, zona tropical. No meio, em amarelo, temos as zonas tropicais. Em intermediário, acima, em azul, temos a zona temperada norte e abaixo, a zona temperada sul. Observem bem que cada linha tem um círculo polar ártico, cada linha imaginária tem um nomezinho. Círculo polar ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Vocês estão observando, meninos? Sim ou não? Estão observando? Novamente, no nosso planeta Terra, temos as zonas climáticas ou térmicas, certo? São essas linhas imaginárias que nós estamos observando na imagem. Em azul, temos as zonas temperadas norte e a zona temperada sul. No meio, temos a zona tropical, zonas tropicais. Essa faixa em amarelo são as zonas tropicais. Observem bem essa imagem, que ela vai ser um exemplo para nós fazermos atividades a seguir. Depois desse vídeo, vou deixar para vocês atividades que vocês irão fazer em relação a essa imagem. Eu achei ela muito mais fácil para nós assimilarmos, aprendermos quais são essas zonas climáticas do nosso planeta Terra. Observaram bem? E cada linha imaginária também tem um nomezinho. As de azul e amarelo aqui dentro, que vocês estão observando, elas são as zonas temperada norte, temperada sul em azul e amarelo, zonas tropicais. E em branco, zona polar ártica e zona polar antártica. Tudo bem até aí? As linhas imaginárias temos o círculo polar ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E aí, meninos, ficou mais claro para vocês? Agora, para nós conhecermos um pouco mais dessas zonas, vamos observar um vídeo que também vai deixar mais claro para nós o nosso estudo de hoje. Zonas térmicas. Como a Terra possui a forma aproximada de uma esfera, os raios solares não atingem igualmente todos os pontos do nosso planeta.
Esse fator é muito importante, pois define as grandes zonas climáticas. Zonas glaciais, norte e sul. Zonas temperadas, norte e sul. E zonas intertropicais, norte e sul. Nas zonas glaciais, tanto norte quanto sul, os raios solares incidem com menor intensidade, pois, em nenhum período do ano, o Sol atinge uma posição elevada da abóbada celeste, estando sempre abaixo ou muito próximo da linha do horizonte. Essas zonas apresentam características particulares quanto à distribuição entre os períodos de dia claro e noite, em função da inclinação do eixo de rotação da Terra. Alternando entre os polos norte e sul, ocorrem períodos longos de noite e de dia, que coincidem respectivamente com o verão e o inverno. Pesquisadores monitoram a evolução das calotas polares, tanto no Ártico como na Antártica, com o objetivo de acompanhar as mudanças climáticas. A zona temperada sul compreende o espaço entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a zona temperada norte abrange o espaço entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Essas duas faixas, localizadas em latitudes médias dos hemisférios norte e sul, alteram significativamente a posição com que recebem os raios solares ao longo do ano, sendo de forma mais direta durante o período de verão e de forma mais inclinada durante o período de inverno. Essa característica faz com que as estações do ano sejam bem perceptíveis para as pessoas. Em função da inclinação do eixo de rotação da Terra, os hemisférios norte e sul alteram sua posição com relação ao Sol, enquanto há inverno no norte, é verão no sul e vice-versa. As zonas intertropicais norte e sul compreendem a faixa entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, atravessada pela linha do Equador. Apenas em locais dentro dessa região é que o Sol se posiciona a pino em 2 vezes ao longo do ano. Nelas, a incidência dos raios solares é direta praticamente durante todo o ano, possibilitando, na maior parte de sua área, as temperaturas mais elevadas do globo. E aí, meninas? Observaram o vídeo? Observaram como são essas zonas térmicas? Onde elas se localizam? Observaram aquilo que eu expliquei no início da aula? Esse vídeo veio para complementar o nosso estudo de hoje. Viram que as informações são as mesmas? Isso mesmo, as zonas polares, zonas intertropicais, zonas temperadas, zonas glaciais, todas elas fazem parte do nosso planeta Terra. Da localização de onde ela se encontra, ela recebe essa radiação solar, ou seja, a iluminação, esse aquecimento do Sol. No nosso livro didático, na página 22, temos a incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre, essa inclinação do eixo. Estão observando que de acordo com... Vamos pegar aqui a nossa canetinha. De acordo com a incidência do Sol, aqui é o Sol, certo? De acordo com essa incidência, ou seja, de onde esse Sol vai atingir, quanto mais próximo do Sol, sem dúvida, essa zona, essa região do nosso planetinha Terra, ela vai ser mais aquecida, vai ser mais quente, ok? Dependendo da posição que o planeta Terra se localiza, se está no momento, o Sol vai irradiando essa luz solar no nosso planeta Terra. E quando o nosso planetinha Terra dá esse giro de rotação,
Lembram? Passa pelo Sol também, pega esse calor e depois vai para noite. E assim é todos os dias. Pega a luz do Sol e depois anoitece. Mas claro, tem regiões do nosso planetinha Terra, ou zonas, como chamamos, que tem o Sol muito mais quente. Um exemplo, zonas tropicais são muito mais quentes, porque nós estamos numa zona bem no meio do planeta Terra. É onde os raios solares eles pegam com muito mais força. Tudo bem, meninos? Nos trópicos de Câncer e de Capricórnio, a superfície terrestre ela é iluminada e aquecida com mais intensidade, com mais força, pois os raios solares eles incidem, eles focam, chegam nas partes do planeta de forma perpendicular, ou seja, é desigual. Nos trópicos, até as zonas polares, onde os raios solares eles vão de forma muito inclinada, a superfície terrestre ela é iluminada e aquecida com menos intensidade. Onde, como as zonas polares ficam mais acima, lembram? O Sol não atinge com tanta força, com tanta intensidade. A incidência dos raios solares sobre a superfície terrestre. Estão observando? Letra A inclinação do nosso planetinha Terra, como está. Essa inclinação, os raios solares pegam, mas não com tanta força. Vejam que nas zonas polares aqui, os raios do Sol vêm atingir de maneira mais branda. No meio, os raios solares vão atingir. Na parte do meio é a parte mais forte, onde os raios solares vão atingir o planeta Terra, as zonas tropicais. Letra C já é uma forma mais reta, vamos supor assim. O Sol também atinge de forma muito notória, muito forte. Observaram que tem parte do nosso planetinha Terra onde o Sol ele atinge de forma mais quente, mais força, mais aquecida do que em partes onde é um pouco mais inclinado e onde o Sol não atinge? São as regiões ou zonas mais frias. A variação dessa incidência desses raios solares na superfície terrestre, a partir dos trópicos e dos círculos polares, define as zonas climáticas que nós vimos anteriormente na minha explicação e no vídeo anterior. Zona tropical é a faixa da superfície terrestre que se localiza entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. É a zona mais quente. Os trópicos de Câncer e Capricórnio vão ser zonas tropicais mais quentes. Zonas temperadas localizam-se entre os trópicos e os círculos polares. Nessas faixas da superfície terrestre, há maior variação na temperatura. E as estações do ano elas são bem completas, são definidas. Viram, lembraram onde ficam as zonas temperadas? Não esqueçam de ver esse vídeo novamente para definirmos onde fica a zona tropical, zona temperadas e zonas glaciais. As zonas glaciais no norte localizam-se além do Círculo Polar Ártico e a do sul é além do Antártico. É a faixa da superfície terrestre que apresentam as temperaturas mais frias. Lembraram que nós temos zonas Trópico de Câncer, linha do Equador, Capricórnio, Círculo Antártico, Círculo Antártico. Então, aqui nós temos todas essas zonas. Lembram das zonas? Ver novamente o vídeo para não esquecermos. Tudo bem? Tá muito fácil, você tem que apenas identificar onde fica cada zona climática e vocês vão poder observar novamente esse vídeo. Tudo bem, meninas? As zonas tropicais, temperadas e zonas glaciais. Vocês vão identificar já já na nossa atividade a seguir.
Zonas climáticas, mais uma vez, para ficar registrado. Não quero ver vocês com dúvidas, viu? Zona glacial. Essa zona, nessa ilustração, é o Círculo Polar Antártico. Zona temperada, como nós vimos, é a zona intermediária. Está aqui ela. Zona temperada sul, zona temperada norte. Tropical, zonas tropicais, lembra da faixinha amarela? Aqui ela está em roxo, mas é uma zona muito quente. Ela fica na linha imaginária do Trópico de Câncer, do Equador e Capricórnio. Quando você ouvir falar em Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio, vocês vão lembrar, professora, é uma zona quente e é muito quente. Nós sabemos muito bem disso, vivemos em uma zona tropical e nós sabemos muito mais do que ninguém que aqui é super quente. Zonas temperadas em cinza, onde tem as 4 estações bem definidas, é uma zona intermediária. E as zonas glaciais, lembram? São um pouquinho mais frias, lá no polo, aqui zona glacial sul, zona glacial norte. Círculo polar ártico, círculo polar antártico. E aí, ficou mais fácil? Eu acho que sim. Atividade de hoje, no nosso livro didático, página 23. Isso mesmo, temos uma atividade super fácil no seu livro didático para você observar o mapa e responder conforme nós vimos nessa aula. Se tiver dúvida, novamente, assista esse vídeo, você vai entender mais claramente. No nosso livro didático, página 23. E no caderno de geografia, que também não haveria de faltar, você vai fazer um desenho sobre as zonas climáticas da Terra. Você vai desenhar o nosso planeta Terra, as suas zonas, as suas linhas imaginárias também. Tudo bem, meninos? Posso contar com vocês? Bons estudos a todos vocês. Obrigada por assistir a aula e até o nosso próximo assunto.